Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramos do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Hoje nós vamos trazer o exemplo de um transmissor que implementa um protocolo serial síncrono para você estudar isso em microcontroladores de forma a praticar e implementar nos seus projetos profissionais. Deixe aquele like e se inscreva, que é muito importante, tá certo? Raiza.com.br, acesse para turbinar o seu laboratório de eletrônica e nas suas compras na Raiza tem o cupom WR Kits Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Informações aqui na descrição. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. A ideia com esse projeto é que você pratique a transmissão de dados via serial de forma síncrona, ou seja, enviando um sinal de clock a partir de um transmissor para um receptor. Na aula de hoje eu vou mostrar o transmissor e na próxima aula, próxima quarta-feira aqui no canal, nós vamos ver o circuito do receptor. Eu vou utilizar o PIC 16F876A, você pode adaptar para diferentes famílias de microcontroladores. Nós basicamente determinamos o byte a partir desta DIP switch, o byte a ser transmitido. Então eu clico em Write, esse botão aqui. Aí eu vejo no display aqui a informação armazenada, que em geral serão caracteres, que eu consigo compreender o que eu estou enviando, que podem ser palavras, ou seja, conjuntos de caracteres. Quando eu quiser escrever outra, eu modifico aqui a DIP, de acordo com a tabela ASCII, vou ver em tempo real no display essa atualização, clico em Write para escrever. Quando eu quiser enviar, e as minhas linhas de transmissão estão aqui, o clock e o dado aqui, a linha de dados, eu clico em Send, esse botão aqui. Na verdade aqui está label é de Send, essa aqui é de Write, tá certo? Quando eu quiser enviar, eu clico aqui em Send, e aí eu envio as informações de fato na linha de dados. E como que eu vou atualizar isso? A cada borda de subida de clock, o que estiver na linha de dados, low ou high, será o bit válido. E aqui, a característica deste protocolo será enviar o bit menos significativo primeiro. Então, se eu tiver que enviar, por exemplo, a informação A, B em hexa, ele começa do menos significativo, que seria 1. Então, 101, 0101 ele vai enviar, e não 1010, 1011. Compreendeu? Então, é mesmo o inverso que ele vai transmitir, mas o que importa é que o receptor também utilize o mesmo protocolo e receba essa informação. Então nós vamos fazer testes de transmissão e recepção, e este projeto vai ser útil para vocês que querem estudar o assunto e trabalhar aí com protocolos proprietários, por exemplo. O software está aqui na linguagem C, na IDE Micro C, e nós vamos ter uma biblioteca LCD, que é a que eu utilizo nos meus projetos, que desenvolvi no curso de AVR. Quem tiver interesse, AVR Projetos Profissionais, temos curso de linguagem C, temos curso de projetos em microcontroladores para você desenvolver produtos, que ainda segue com aquele preço excelente de apenas R$ 27,90, esse curso sensacional, por esse valor simbólico, podemos dizer, e tem o recente STM32 Bare Metal, que estamos aí na promoção, na pré-venda, 50% de desconto, vou deixar os links para você, então invista. Botão Write, botão Send, Clock e a linha de dados para a transmissão. Funções, Write Data para escrever um dado e Send Data para enviar um dado. Bem simples. Vou habilitar os pull-ups internos do port B para trabalhar com a DIP switch apenas, não necessitando destes resistores externos. Sem comparadores e sem conversão AD, apenas interface digital. Inicializo as saídas, configuro as saídas, Ctrl C, e inicializo elas em low. Os demais pinos para o LCD já estão na biblioteca, que é a LCD.H, que eu criei no curso de AVR, como dito, estão mapeados aqui, conforme o nosso hardware mesmo. Inicializamos o display, configuramos aqui para ter o blink e o cursor desligados. E no loop infinito eu apenas escrevo os dados, Write Data. Nesta função, eu vou
em tempo real, escrever na posição de acordo com a coluna, na linha 0, o byte do port B. Nossa DIP está ali no port B, então com disp write position, que é essa função aqui, eu escrevo o byte específico na linha 0, coluna, de acordo com esta local aqui, call. Tenho aqui um array de 16 posições para armazenar a informação, ou seja, o pacote a ser enviado, e tenho flags auxiliares para o status do botão. Eu vou ler o botão write. Cliquei no botão, seto o bit 0 de flags, soltei o botão, eu limpo o bit 0 de flags. Então eu reconheço, clica e solta com esta lógica aqui, por causa do bit 0 de flags. Já demonstrei este algoritmo várias vezes para você. Então iniciei em 0, cliquei no botão, eu ligo este bit 0, estando o bit 0 ligado e soltando o botão, processo que está neste if, que é limpar o bit 0 para uma nova lógica de clica e solta, e aí eu incremento o número da coluna, que eu estou atualizando aqui para o display, ela inicia em 0, após o primeiro clique ela terá o valor 1, portanto, segunda coluna, e antes de incrementar, percebo mais após o nome da variável, eu atualizo no meu array info o conteúdo de port B. Então, além de escrever no display, incrementar a posição de coluna do display, eu armazeno na posição atual de info o byte que eu vou querer enviar depois. Neste caso, a posição 0, considerando o primeiro clique. Na próxima, eu vou estar com coluna igual a 1. Portanto, nós vamos entrando aqui, salvar em info de 1. E aí eu incremento coluna de novo para uma nova informação. E também, no próprio display aqui, eu vou posicionar o cursor na próxima coluna, que é a coluna 2, no caso, terceira coluna. E assim sucessivamente. Também em tempo real eu envio esta informação com send data. Passo a minha string aqui como parâmetro e também o número atual da coluna. Então vamos entender esta função que é a mais importante do projeto. Aqui eu tenho novamente um registrador de flags para o status do botão, neste caso o botão send. Duas variáveis de iteração, i e j. Cliquei e soltei o botão send, algoritmo gêmeo desse aqui, porém com o botão send e com a flag local daqui. Nós vamos passar por um laço for, que vai verificar a coluna atual, pois eu passei ela aqui como parâmetro. Então, supondo que é a coluna 1, eu vou processar este for uma única vez. Se for a coluna 2, duas. Se for lá a última coluna, vai ser o número de colunas, no caso 16. Então, passo 16, eu vou de 0 a 15 neste for, portanto, eu consigo enviar um pacote de até 16 bytes com este sistema que bolamos para ilustrar a aplicação transmissão-recepção. O que fazemos aqui é, na linha 2 do display, escrever este conteúdo. Veja que eu passei a string como parâmetro aqui, meu package. Então eu escrevo ele no display. E também eu vou enviar na linha de dados agora, fazendo um for de j igual a 0 até j igual a 7. Eu testo o bit atual do conteúdo atual do package. Então, se o package bit 0, aliás, o package posição 0, índice 0, o bit 0 é o j aqui. Então, veja que o i é o índice da minha string e o j é o bit atual. Eu começo em 0, então nós vamos, com este protocolo, transmitir o byte iniciando no bit 0. Não tem problema. É uma convenção, um protocolo que você cria, você pode determinar como ele vai funcionar.
o receptor terá que interpretar desta forma para reconhecer os dados da forma correta. Então, com o operador de interrogação, se for verdadeiro, eu seto a minha linha de dados, do contrário, eu limpo ela. Se for verdadeiro, pino de dados vai a 1, se for falso, ele vai a 0. E aqui eu dou o meu pulso de clock. Simples assim. Fiz a verificação do bit atual, do byte que eu quero transmitir, no índice atual do package, eu dou o pulso de clock. E aqui eu reconheço como uma borda de subida, porque o clock inicia em 0. Se eu inverter aqui essa lógica, seria o reconhecimento pela borda de descida. Também funciona no receptor, você terá que ter o cuidado para reconhecer na borda de descida. Então veja que o protocolo do transmissor deve ser compatível com o do receptor, como já sabemos. Determinei aqui 1 milissegundo de pulso. Com isso nós temos, podemos calcular aqui, 1 mili, 1 sobre isso. 1000 bits por segundo é a minha taxa de transmissão. Então, você pode utilizar outros tempos, eu peguei um tempo relativamente lento, mas é justamente para estudo. Você pode diminuir esse tempo e aumentar a taxa de transmissão sem problema algum. A função retorna um short. Quando completa uma transmissão de um pacote, ela retorna 1. Enquanto não estiver transmitindo nada, ela retorna 0. Então eu posso utilizar isso em algum momento, em algum projeto específico. Não custa deixar esse recurso, é uma boa prática. Então, um retorno verdadeiro falso para eu saber sobre uma conclusão de um determinado processo. E é isso, galera, o transmissor é esse, eu convido vocês para conferir na bancada. Hoje vamos ver só a transmissão no osciloscópio, no próprio LCD do transmissor. Semana que vem tem o receptor. Conto com vocês. Vamos nessa! Está aqui o circuito prático do nosso transmissor. Nós podemos ver aqui que temos a via de dados e a via de clock. Eu estou monitorando com o canal amarelo do osciloscópio os dados e azul o clock. Vamos ligar o circuito com 5 volts. Ele está mostrando um C, pois ele já exibe o primeiro byte que eu tenho aqui. Que no caso nós temos 43 em hexa. Se eu colocar 41, eu tenho um A. 40 sai esse símbolo. 47 eu tenho um G. E assim por diante. Então vamos tentar transmitir aqui alguma coisa, começando com o A. Eu clico em escrever. Escrevemos o A, lembrando que sempre vale o anterior. Então este caractere extra está esperando uma atualização. Veja que agora eu modifico exatamente este caractere extra. E vamos seguir aqui com a mensagem, por exemplo, um B. Escrevemos o B. Vamos seguir a sequência agora o C. Escrevemos o C. E vamos escrever agora um H só para ser diferente. Para enviar estes dados no nosso barramento aqui, eu clico no Sender, que é esse botão aqui. Então clico e solto. Enviamos. Observe que foram enviados apenas os primeiros 4 caracteres. Se eu quiser atualizar aqui, eu escrevo novamente no botão Write e reenvio. Você ainda não viu no osciloscópio, já vamos mostrar, mas ao clicar em enviar, é gerado o pacote com as informações. Neste caso específico são os 4 bytes A, B, C e H. É exatamente isso que queremos. Depois a tarefa do nosso receptor será interpretar os bits que vão chegar na sua linha de dados e armazenar adequadamente e utilizar de alguma forma. No caso, o receptor de teste que faremos vai exibir no LCD dele a informação que estamos enviando aqui do transmissor. Então vamos ver no osciloscópio estes sinais e analisar este pacote.
Aqui está a linha de clock, aqui está a linha de dados, estou trigando para o clock. Quando eu enviar aqui as informações, nós vemos aí os dados que eu preciso, ó. Vamos trazer o zoom horizontal um pouco mais para frente aqui e vamos enviar, e você pode ver que estamos de fato enviando estas informações no nosso barramento. Eu posso configurar aqui o meu trigger para modo normal, dar um single, enviar as informações, e aí nós conseguimos ver claramente o nosso protocolo. Olha que bacana! Este primeiro pacote aqui nos mostra que na borda de subida nós temos as informações do 41 em hexa. Lembrando que, de acordo com o nosso software, o menos significativo é enviado primeiro. Por isso que na primeira subida aqui nós vemos o nível lógico alto, o bit em 1, do 41. Então, temos que analisar de trás para frente. 01, 00, 0001, 41 em hexa. Olha o próximo dado aqui. Deixa eu diminuir aqui. Fácil perceber o 42, pois estamos aqui no segundo clock com o bit em 1. Legal demais, hein? 43, os dois bits em 1. E por fim o 48, que é o H que enviamos, ó. Perfeito, 01, 00, 1000. Vamos reiniciar aqui e enviar apenas uma informação. Só um byte. Por exemplo, estamos aqui com 49, vamos enviar 4B em hexa, que é o K maiúsculo. Então eu escrevemos a informação e vamos enviar aqui, dando um single no osciloscópio. Veja que enviamos, comprovo isso na linha de baixo, e consigo verificar claramente a minha informação aqui na tela do instrumento. Dando um zoom, fica bem perceptível que a cada borda de subida a informação é atualizada. Lendo de trás para frente, conforme definimos no protocolo, aqui é o 0, aqui é o 1, 0, 0, do nosso Nibble 4. 1, 0, 1, 1, do Nibble B. 4B em hexa é o K maiúsculo. Isso conclui aqui o nosso sistema de transmissão. Na próxima aula, em parceria com a Raiza, vamos implementar o receptor também e de fato transmitir estes bytes a partir de um sistema simples. É algo para você praticar aí protocolos síncronos e compreendê-los para aplicar nos seus projetos profissionais com microcontroladores. Confira os cursos da descrição sugeridos e invista sempre no seu conhecimento. Isso encerra mais um vídeo em parceria com a Raiza. Maratone o canal, tem muito conteúdo para você. Mais de 3.800 vídeos. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um abração e até o próximo vídeo.